Bom dia, caros colegas e, e formandos. Portanto, chamo-me Lemos Formiga, funcionário do Gabinete de Controlo Interno na área de prevenção de infrações. Portanto, vamos aproveitar este momento para discutir alguns conteúdos referentes à integridade institucional. Antes de tudo, dizer que a autoridade tributária, através do Gabinete de Controlo Interno, tem realizado um conjunto de ações no âmbito da promoção da integridade, enquadradas no plano estratégico da instituição. Portanto, a autoridade tributária entende que a promoção da integridade é um dos elementos essenciais para o alcance dos objetivos estratégicos da instituição, que é a coleta de receitas. Portanto, a autoridade tributária entende que é fundamental que os funcionários se pautem por princípios éticos e deontológicos para que aquilo que é o objetivo de cobrança de receitas seja feita de forma consentânea com as práticas, as boas práticas internacionais e da instituição em particular. Portanto, em função disso, nós temos estado a realizar um conjunto de ações, portanto, no âmbito do Plano Estratégico 2018-2022, ações estas têm a ver com questões de sensibilização e promoção da integridade. E em função disso, nós temos estado a interagir, neste momento em formato virtual, com os colegas, de forma a poderem refletir mais fielmente sobre aquilo que são os ditames do cumprimento dos deveres institucionais. Portanto, o funcionário da autoridade tributária é um funcionário da função pública e, por via disso, tem obrigações, portanto, tem deveres para com a função que ele exerce, que é uma função nobre, que é a coleta de receitas. Então, em função disso, nós criamos aqui, portanto, vou partilhar com os colegas um conjunto de conteúdos que eu acho que são fundamentais para, primeiro, para poderem mudar de conduta e depois poderem perceber melhor como é que nós, como Autoridade Tributária de Moçambique e Controle Interno em particular, temos estado a realizar as nossas ações. O que é importante aqui, portanto, é olhar para esta questão da promoção da integridade como um vetor fundamental. Portanto, nós entendemos que aqui é uma questão de cumprimento de lei, mas mais do que cumprimento de lei, são ações que visam mudança de conduta. Portanto, há claramente uma base legal que sustenta as atividades do Gabinete de Controlo Interno. Portanto, a autoridade tributária, através do controle interno, tem como tarefa fundamental ou prioritária aquilo que nós entendemos ser, portanto, aquilo que nós entendemos ser as atividades que visam garantir que os princípios legais estejam salvaguardados na conduta de qualquer um dos funcionários. Obviamente que isto está enquadrado no âmbito do mapa estratégico, como tinha referido. Portanto, nós cumprimos o nosso mapa estratégico. Portanto, este mapa estratégico visa essencialmente atingir aquilo que é o objetivo de fortificação da imagem institucional. Portanto, a autoridade tributária, no âmbito dos seus resultados, definiu no seu plano estratégico várias ações. Uma delas é fundamental, portanto, no âmbito da nossa missão, que é a coleta de receitas. Mas mais do que coletar receitas, nós coletamos a receita de forma transparente, de forma íntegra. Portanto, aqui estamos a falar no âmbito da inclusão dos nossos valores. Portanto, é fundamental que o funcionário da autoridade tributária, no exercício do seu dia a dia, da função da coleta de receita, paute por esses princípios. Portanto, paute por esses princípios que estão claramente os nossos valores, em que nós denominamos lei. Portanto, aqui é a questão da legalidade, é uma questão de eficiência e, acima de tudo, questões de integridade. E aqui nós, como Gabinete de Controle Interno, temos dado o cuidado de garantir que o funcionário, primeiro, perceba aspectos ligados à integridade. Depois, no seu dia a dia, e aplique esta conduta de transparência e de integridade. Só assim entendemos nós que vai ser possível atingir aquele que é o objetivo estratégico da instituição. A questão que fica é como é que nós fazemos isso. Nós fazemos isso obedecendo aquilo que são os pilares fundamentais. Portanto, como controle interno, como nos referíamos, e estamos a fazer neste preciso momento, é fazer ações de prevenção. Portanto, aqui as ações de prevenção gozam de uma prioridade específica e de alguma
ah, importância. Portanto, nós entendemos que é importante que os funcionários da autoridade tributária tenham conhecimento, se pautem por princípios ético-deontológicos, e isto é possível através de ações de prevenção. Portanto, aqui nós sensibilizamos, demos palestras, demos workshops. Portanto, fazemos com que o funcionário perceba o fenômeno da corrupção, perceba o fenômeno das condutas desviantes, perceba qual é o impacto desse comportamento para a vida ou para aquilo que são os objetivos, portanto, naquilo que nós achamos que pode comprometer os objetivos da instituição, que é a coleta de receitas, mas, acima de tudo, na imagem da instituição. Portanto, o funcionário tem que perceber isto. E isto tudo é discutido, é partilhado e é possível refletir no âmbito das ações de prevenção. Portanto, nós fizemos isso em momentos de sensibilização, momentos de palestras, em momentos de workshops e no nosso dia, porque nós depois fazemos um trabalho de monitorização. Obviamente, se isso não ser possível, temos o segundo passo, que tem a ver com a questão do controle. Portanto, o controle interno, nas suas atuações, nas suas atividades do dia a dia, tem ações de controle. Daí ter setores que fazem o controle, através de inspeções, auditorias, em todas as unidades orgânicas da própria autoridade tributária. E aí nós aferimos se aquilo que nós partilhamos com os funcionários como elementos de prevenção estão efetivamente a acontecer. E aqui é ações de controle. Das ações de controle, partimos para o segundo passo, que é aquela que nós, eventualmente, não queremos que ela ocorra, que tem a ver com a responsabilização. Portanto, isto não é efetivamente feito ao nível do controle interno, é feito com um órgão independente. Portanto, ao controle interno reserva-se a tarefa de fazer inquéritos, diagnosticar e perceber se, de facto, há aqui dolo por parte de quem quer que seja. Portanto, neste caso, estamos a falar de funcionário, e a partir daí, aciona, através do processo de inquérito, mecanismo de responsabilização. Portanto, aqui o Gabinete do Controle Interno, através da Divisão de Anticorrupção, percebe que, obviamente, através do processo de inquérito, houve corrupção, e nós aqui depois passamos para o passo a seguir, portanto, através de uma divisão denominada Divisão de Gestão Laboral. Portanto, Aqui o que há, na verdade, é claramente a identificação de um quadro para efeitos de abertura de processos disciplinares. Portanto, aqui já estamos a falar sobre o ponto de vista de cumprimento de lei. Portanto, o funcionário cometeu uma infração, a lei é clara em relação a isto, o funcionário é responsabilização, portanto, o funcionário é responsabilizado. Portanto, aqui estamos a falar numa perspectiva de 3 pilares fundamentais na atuação do Gabinete do Controle Interno, naquilo que é a sua capacidade de cumprimento das leis, das leis no país. Portanto, a autoridade tributária visa garantir que os funcionários em toda a cadeia cumpram com aquilo que são os procedimentos legais no exercício da sua atividade. Obviamente, aqui podemos levantar também outros elementos que achamos que são importantes. Nós temos um código de conduta que partilhamos. O código de conduta não é nada menos, nada mais que um desdobramento daquilo que é o Estatuto Geral de Funcionários do Estado, onde o funcionário vê lá plasmado aquilo que são os seus elementos de cumprimento. Portanto, o funcionário percebe, através do Estatuto Geral de Funcionários do Estado, quais são os seus deveres e quais são os seus direitos. Portanto, o que nós temos feito é concentrar-se nos deveres dos funcionários, lembrando a este funcionário que ele tem que se comportar com princípios de ética, de deontologia profissional. Porque se isso não ocorrer, portanto, nós, como autoridade tributária, podemos responsabilizar o funcionário do seu ponto de vista administrativo, como pode também alguma instituição de direito do país, ou questões de responsabilização, estamos a falar através do Ministério Público e outros órgãos de soberania, poder responsabilizar um funcionário através até de processos crimes. Portanto, nós temos estado a realizar essas ações de uma forma muito aberta, na expectativa de que os funcionários percebam, que trabalhar na autoridade tributária é uma atividade muito nobre, exige de nós um brio profissional, uma deontologia profissional muito forte, mas isso é possível, portanto, através da partilha de informação. Portanto, estamos cientes que algum comportamento desviante que ocorre na instituição é resultado da falta de capacidade ou falta de conhecimento
e percepção de alguns princípios ético-deontológicos da instituição. Portanto, esse tem sido o nosso desafio, de há uns tempos para cá, na perspectiva de garantir que o funcionário da autoridade tributária tenha estes elementos que nós entendemos que são primários, são de extrema importância, são de extremo valor para aquilo que é o exercício da sua atividade. Portanto, nós temos estado a garantir isto, principalmente para os funcionários que por algum motivo, portanto, concordam e depois entram aqui na instituição. Numa primeira fase, temos estado cuidado de trabalhar com os que entram, com os que já estão, sempre na perspectiva de capacitá-los de forma a poderem se pautarem por estes princípios. Esta é a forma que o controle interno da autoridade tributária de Moçambique tem feito o seu trabalho. Portanto, nós temos feito isso, como eu me referi anteriormente, através de ações de sensibilizações virtuais e presenciais. Temos feito isso em formato de palestras, temos feito isso em formato de workshops e temos feito encontros, portanto, pontuais, localizados, em função daquilo que são as informações que nos têm chegado através de uma área chamada caixas de denúncias. Portanto, nós temos estado a potenciar esta área, onde podemos comunicar com os setores externos da instituição, com os funcionários ao nível interno, com o setor público. Estamos a falar dos agentes que trabalham, que usam os serviços da autoridade tributária. Tudo isso na perspectiva de ter o diagnóstico real, em tempo real, efetivo, de como é que, na verdade, os nossos funcionários no seu dia a dia se pactam ou se comportam para que os objetivos da instituição sejam salvaguardados. Portanto, caros colegas, penso que terei partilhado convosco de uma forma muito sumária aquilo que são as nossas ações como Gabinete de Controle Interno, principalmente como divisão de prevenção de infrações. Portanto, são ferramentas essas que acreditamos que os colegas podem usá-las, podem contactá-los, podem fazer uso. Portanto, nós temos uma bibliografia que podemos partilhar com os colegas, porque nós estamos seguros que, se assim não for, nós podemos ter funcionários em riscos de perderem os seus postos de trabalho e, por via disso, comprometerem aquilo que é a vida social. Portanto, de uma forma conclusiva, aquilo que nós esperamos com essas atividades é que o funcionário tenha, através destas ações de sensibilização, que fortifique a ética e a integridade e que possamos garantir a promoção da imagem institucional, que é fundamental para a nossa atividade, pela nobreza da nossa atividade, que é a coleta de receita. Mas entendemos que, através disso, queremos, acima de tudo, reduzir esses atos de corrupção, assegurar a transparência e, acima de tudo, mudar a imagem que muitas vezes é comprometida sobre a nossa instituição. Espero ter dito o essencial daquilo que é a nossa palestra sobre ética, integridade e deontologia profissional, em que nós resumimos como integridade institucional. E muito obrigado e bem-aja.